Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 21 do livro de João. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra, só mais um pouquinho. Vamos todos. Capítulo 21 do livro de João nos diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Feche os seus olhos agora, por um instante, e peça ao Senhor que fale ao seu coração. Afinal, você veio aqui nesta noite para isso, para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez, meu Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha falar conosco, ministrar a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, nos dando inteligência e entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Meu Deus, me ajuda, Senhor, na Tua infinita misericórdia. Me capacita, Deus, é o que eu te peço. Capacita a mim e aos meus irmãos, aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Fala ao nosso coração de uma maneira especial. É o que peço a Ti no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O título desta palavra de hoje é Vencendo o conformismo e a derrota pela direção de Jesus. O último capítulo do livro de João, o capítulo 21, ele termina com a cena de mais um encontro de Jesus ressurreto com os discípulos. Desta vez na beira do mar de Tiberíades, na beira da praia, um lugar muito conhecido para os discípulos, um lugar confortável aos discípulos. E a Bíblia nos relata que Jesus permaneceu na terra depois de ressurreto por 40 dias. Aqui, como nós vimos, foi a 3ª vez que o Senhor apareceu a eles. Entre a segunda e essa 3ª vez, houve um intervalo que, por algum momento, estes homens se encontraram em dúvida, se encontraram sem direção. Por algum momento, eles ficaram sem saber o que fazer, para onde ir, E nesse específico encontro aqui, apenas 7 dos 11 discípulos estavam ali. Onde estavam os outros 4, nós não sabemos, mas também não é relevante, Eles estavam ali
meio que perdidos, assustados por tudo que havia acontecido. Eles não tinham conseguido digerir tudo ainda, né? Absorver todas as informações desse Jesus ressurreto. E ali, de repente, Pedro surge com uma ideia conformista de derrota. Por que conformista? Pedro decide pescar. Há 3 anos e meio, mais ou menos, Pedro havia abandonado as redes. Pedro estava caminhando com Jesus, aprendendo de Jesus, vivenciando os sinais de Jesus, os milagres, os ensinamentos. E agora, nesse momento, ele decide: eu vou pescar. E os outros dizem a ele: nós também vamos. Como uma decisão precipitada pode levar os outros a errarem também? Como uma decisão precipitada, nós, que somos pais, que somos mães, podem levar a nossa família a uma decisão errada também. Decisões que contrariam a palavra, ainda que bem intencionadas, podem trazer prejuízos enormes, não só para a sua vida, mas para a vida dos seus também. E aqui, Pedro, nesse estado de espírito, ele decide pescar. E hoje, meus irmãos, eu creio que Jesus tem o desejo de mudar essa mentalidade conformista, essa mentalidade de derrota que tem pairado nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Há quase 2 anos vivemos um tempo atípico, um tempo de pandemia que trouxe muitas dores, muitas perdas, e com isso trouxe desânimo, trouxe desilusão, trouxe medo, trouxe insegurança, e a muitos trouxe essa conformidade. Não adianta nada, não adianta fazer nada, não está tudo ruim, não tem o que ser feito. Quando olhamos para essa atitude de Pedro, eu fico me perguntando o que ele estava pensando quando tomou essa decisão. Eu fico pensando, por que voltar às velhas práticas? Porque o que gerou em Pedro esta conformidade, esse estado de espírito de derrota? Se não tenho o que fazer, então vou pescar, vou voltar a pescar. A única resposta que eu tenho para esses questionamentos é que por um momento Pedro perdeu a visão de Jesus, perdeu a visão que havia recebido de Jesus, perdeu o chamado que Jesus havia feito para ele. Se nós continuarmos a leitura do capítulo 20, do capítulo 21, nós vamos ver que neste encontro especificamente, Jesus queria tratar a alma de Pedro. Jesus queria curar Pedro na sua alma, pelo que havia passado, pelo que havia acontecido na noite da crucificação. Então, é compreensível Pedro pensar, né? Não tem jeito, o jeito é eu voltar para a pesca. E eu olho para estes homens que caminharam de perto com Jesus e vivenciaram sinais e maravilhas tão próximos, se encontrando nesse estado, e eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas nos dias de hoje estão assim, perdendo a visão de Jesus e voltando às velhas práticas. Vivenciaram milagres, vivenciaram o fogo no seu coração,
mas com todas as dificuldades, com todos os fracassos, com todo o medo, com todo o desânimo que povoou e tem povoado a vida de muitos, desistiram, perderam o foco, perderam Jesus de vista e estão voltando às velhas práticas. Mas eu quero te dizer nesta noite que você pode fracassar, você pode até desanimar, mas o plano de Deus a seu respeito não mudou. Ele não mudou. Quando nós olhamos aqui para esse relato, nós vemos Jesus indo buscar estes homens ali. Jesus foi atrás deles e manifestou na vida deles o seu poder de tal maneira que realinhou os passos destes homens no caminho novamente. Eles vivenciaram a autoridade que há sobre o poder de Jesus. Quando Jesus dá aquela ordem a eles, debaixo deste chamado e desta vontade, eles experimentaram o sucesso daquela pesca. Perderam toda uma noite lutando na sua própria força. Mas quando Jesus entrou em cena, direcionando os passos, direcionando as ações, o que eles experimentaram foi outra coisa. Jesus trouxe para a vida destes homens uma experiência marcante, que trouxe ânimo, trouxe disposição. Eu amo esse texto, porque esse texto, ele é a cara do Evangelho. Ele fala de um Jesus que vai atrás daquele que está perdido. Fala de um Jesus que levanta aquele que está caído. De um Jesus que traz renovo ao que está cansado. É disso que esse texto fala. O homem fracassa, mas o Jesus o faz mais do que vencedor, aleluias. Estes homens, eles tiveram a oportunidade aqui de serem renovados na sua fé e na sua esperança, de serem revestidos da autoridade do Senhor. Irmãos, faltam poucas semanas para o ano acabar. Faltam poucos dias para o ano de 2021 acabar. E eu queria te dizer nesta noite que eu creio que o Senhor tem um ano abundante para a vida de cada um de vocês para 2022. Eu creio nessa promessa de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para trás, uma coisa cada um de nós podemos declarar em bom tom: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas pessoas não completaram este ano? Mas aprove ao Senhor nos guardar como tem guardado até aqui. Até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Até aqui o Senhor tem nos livrado. Por que será que vai ser diferente? O Senhor quer falar comigo e com você nesta noite, que apesar das circunstâncias, apesar das evidências, o Senhor é poderoso para abundar na minha vida e na sua, toda a sorte de bênção que Ele tem para mim e para você. Ah, meu irmão, não abra mão, não desista, não pare pelo meio do caminho, não desanime. Quando eu olho para esse texto, o Senhor fala comigo de alguns princípios que há para que eu possa experimentar na minha vida esta pesca abundante. E eu gostaria de ver com você algum deles nesta noite. Que princípios são esses para que a minha pesca seja abundante? É necessário saber que ainda que você se sinta distante do Senhor, Ele vai atrás de você. E eu louvo a Deus por isso. Porque quando olhamos para a palavra de Deus lá em Lucas, o Senhor proferindo aquelas parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida,
do filho pródigo, aquilo ali testifica no meu coração que o Senhor é aquele Deus que nos ama tanto, que Ele não abre mão de mim, de você. Mesmo que eu me sinta distante, mesmo que eu me sinta desmerecedor, Ele estende a mão e me alcança. E aqui não foi diferente. Jesus chamou você e não importa se você está cansado, não importa se as ondas do mar estão altas, se o mar está bravio, não importa se as circunstâncias da sua vida estão dizendo o contrário, mas esta noite eu quero te dizer, não há como você vencer nas suas próprias forças. É hora de dizer para o Senhor: toma conta da minha vida, toma as rédeas da minha vida. Ouça o Senhor dizer para você nesta noite: tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Um dos princípios que eu reconheço neste texto, para que a minha vida eu possa experimentar uma pesca abundante, é reconhecer a minha condição. Eu de mim mesmo, eu não posso nada, eu não sou capaz de nada. Estes homens passaram uma noite inteira tentando pescar. Eu nunca participei de pesca, não é algo que me chama muito a atenção, mas eu posso imaginar a frustração que deve ser quem sai para pescar, passar uma noite inteira jogando vara, jogando a rede e não pegar nada. Foi isso que o texto diz aqui para mim e para você, que eles não conseguiram nada, mas poucos minutos debaixo da direção de Cristo, a pesca se tornou um sucesso. Poucos minutos. A Bíblia diz que eles pescaram 153 peixes grandes. Eu imagino que essa rede devia ter peixe pequeno também, que não valia nem a pena contar. Vamos prestar atenção só nos grandes. Irmãos, o que eu aprendo aqui, que as realizações e os milagres só acontecem em Jesus. A palavra de Deus nos fala no mesmo livro de João, no capítulo 15, versículo 5, que sem Jesus nós não podemos nada. Nós não somos capazes de nada. Ele mesmo vai afirmar: sem mim nada podeis fazer. É noite de entendermos isto. Outro princípio que eu aprendo neste relato: para eu vivenciar uma pesca abundante, eu preciso estar pronto para obedecer. O milagre só acontece porque eles obedeceram. Eles poderiam ter olhado para o esgotamento, para o cansaço, e ter dito: não, hoje nós não vamos jogar essa rede para o lado direito, não. A obediência, quando olhamos na luz da palavra, ela é a chave do milagre. Não tem como o milagre acontecer sem obediência. Todos os milagres que a Bíblia relata estão marcados por esta condição. Todos. Jesus, desde o primeiro milagre, lá naquela festa de casamento, ele dá uma ordem. E a mãe dele vai dizer: faça tudo do jeito que ele mandar. Jesus, quando encontra com os leprosos, ele diz a eles assim: vá e se apresente no templo. Eles obedeceram e pelo caminho foram curados. Todos os milagres que nós vimos registrados aqui estão seguidos deste princípio, o princípio da obediência. Estes homens, apesar das evidências, apesar de todas as circunstâncias, de não ter conseguido nada, eles jogaram a rede em obediência à palavra de Jesus. Meus irmãos, as circunstâncias podem dizer para você que não dá, você não vai conseguir, mas a última palavra pertence a Deus, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando Jesus nos dá uma palavra,
ela é o suficiente para mudar a situação. E foi o que nós vivenciamos aqui neste texto. Uma palavra, Jesus dá a eles uma direção, joga a rede do lado direito do barco. Eles poderiam ter retrucado de lá: Senhor, nós passamos a noite toda, não teve nada não tem peixe aqui. Hoje não é um dia bom para pesca. Mas eles escolheram obedecer, e por obedecer, experimentaram um milagre tremendo, uma quantidade de peixe que foi difícil para arrastar a rede. Meu querido, minha querida, quando Jesus direciona a sua vida, você experimenta milagres. Você experimenta milagres. Louvado seja o Senhor por isso. Eu creio que nesta noite tem pessoas aqui necessitadas de um milagre sobrenatural. Mas o Senhor diz para você nesta noite: entregue a direção da sua vida a Ele. Entregue a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Isso é um ato de fé, meu irmão. Não é depois que você vê pronto é que você vai crer. Você tem que crer e obedecer antes. Fé é isso, a firme convicção daquilo que você não está vendo, mas tem a certeza que vai ser. Estes homens, por terem obedecido à direção de Jesus, experimentaram este milagre tremendo. Outro princípio que eu aprendo aqui neste texto é saber que tudo o que eu preciso está em Jesus. Eles pescaram 153 peixes, mas quando eles chegaram na praia, Jesus esperava eles com o quê? Só com a brasa? Não, com o peixe e com o pão. Já havia ali uma refeição para oferecer a estes homens. Tudo que eu preciso está em Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu fico lembrando que Jesus, quando aparece aos seus discípulos a primeira vez ali no cenáculo, e Jesus pergunta a ele se tem alguma coisa para comer, a única coisa que eles tinham era um pedaço de peixe. Eu fico imaginando assim, como o Senhor nos retribui com abundância. Como o Senhor nos retribui com abundância. Meu irmão, quem pode dar a Deus mais do que Ele dá a nós? Ninguém. Ninguém. Jesus foi recebido por seus discípulos com apenas um pedaço de peixe. E aqui o Senhor os retribui com 153 peixes grandes. A palavra de Deus nos fala em João 10:10, que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Meu irmão, minha irmã, é tempo de vivenciarmos esta abundância de vida nas nossas vidas. É tempo de nos alegrar em Cristo Jesus. É tempo de renovar o gozo, renovar a esperança no nosso coração. É tempo de tirar os olhos das circunstâncias. É tempo de tirar os olhos das evidências e colocar em Cristo Jesus. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em nenhum momento Ele disse que o trajeto seria simples, que seria fácil, mas Ele te garantiu a vitória. Ele te garantiu, independente das circunstâncias. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós é muito maior do que aquilo que você tem pedido. Nós temos aqui no culto de quarta-feira buscado do Senhor o nosso milagre, buscado do Senhor a nossa solução, buscado do Senhor a nossa resposta. E eu fico maravilhada porque o Senhor está sempre nos surpreendendo, não é verdade? Pedimos ao Senhor algo tão pequeno
que para os nossos olhos é tão grande muitas vezes, mas Ele nos surpreende com algo tremendamente maior. Esse é o Deus que nós servimos. Não tire os olhos do Senhor. Em 1 Coríntios 2:9 está escrito que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus tem preparado para os que o amam. Como eu amo esse versículo, irmãos. Porque Paulo está falando aqui da glória, ele está falando aqui do céu. Mas eu creio que o Senhor tem preparado coisas grandes que ainda não subiram ao meu coração para viver aqui também. Para vivenciar aqui também, começarmos a gozar aqui também. Eu creio plenamente nisso. Essa vida abundante começa aqui na terra, na presença do Senhor. E isso é maravilhoso. É necessário que nós entendamos que uma pesca abundante, quando ela acontece na nossa vida, ela nos impulsiona e ela nos marca para vivermos milagres maiores ainda, e não para estacionarmos ali. Os discípulos foram marcados por esta pesca abundante, eles foram marcados por este milagre, para viver milagres muito maiores. Quando olhamos no livro de Atos, Jesus diz a Pedro aqui no final deste versículo que ele seria pescador de quê? De homens. Quando ele abre a boca para pregar na primeira vez, 3.000 aceitam Jesus. Em nenhum tempo eles haviam imaginado que algo assim seria possível na vida deles. Eles foram marcados. A pesca abundante, ela ressuscita em nós a disposição do homem discípulo e a maturidade. É tempo, meus irmãos, de sermos maduros espiritualmente. É tempo, meus irmãos, de pararmos com a infantilidade. É tempo de olharmos a responsabilidade que está sobre cada um de nós quanto cristãos. Isso é coisa séria. Tem muita gente olhando para a sua vida, prestando atenção nas suas ações, se espelhando em você. Que tipo de crente você tem sido? Um crente que tem a direção completa de Jesus? Um crente que tem vivido para louvar e bendizer o nome do Senhor? Esse tempo que nós passamos de pandemia, foi dito aqui muitas vezes neste púlpito, que foi um tempo propício para falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus, para ganhar almas para Jesus, para trazer vidas para a igreja. Você aproveitou esse tempo, meu irmão, para fazer isso? Ou você ficou distraído, perturbado com as circunstâncias, sem saber que direção tomar, sem saber o que fazer, muitos até voltando às velhas práticas? Hoje o Senhor deseja que nós sejamos despertados. Você quer experimentar uma pesca abundante na sua vida? Saiba que ela tem que gerar estes princípios na sua vida. Ela tem que gerar esses princípios. Meu irmão, minha irmã, eu queria finalizar dizendo a você, para não tentar continuar direcionando a sua vida por você mesma. Não tente lutar contra as circunstâncias com a sua própria força. Chame o Senhor para o seu barco. Dê a Ele a direção da sua vida. Escreve uma placa e prega no seu coração dizendo, sob nova direção, Jesus. Jesus é que direciona as minhas emoções, Jesus é que direciona os meus passos, Jesus que direciona os meus pensamentos, Jesus que direciona os meus planos, Jesus que direciona os meus alvos. Quais são os seus projetos para 2022? Apresente cada um deles a Jesus.
Pergunta ao Senhor se são projetos que edificam o nome dEle. Se Ele está comprometido com cada um deles. Se aproxime mais, é tempo de experimentarmos a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua. A palavra de Deus nos fala em Romanos 12, 2, que a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Que você possa verdadeiramente experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos e apresentar ao Senhor a direção da sua vida nesta noite. Fala com Ele: Senhor, eu tenho feito planos, eu tenho sonhado, eu tenho buscado realizar tantas coisas, tenho lutado com a minha própria força, tenho enfrentado inimigos tão grandes. Senhor, me ajuda, não quero ficar perdendo tempo como os discípulos ficaram uma noite inteira, perdendo tempo tentando pescar na sua própria força. Senhor, eu quero dar um passo debaixo da sua orientação, debaixo da sua direção. Fala isso para o Senhor esta noite. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Deus. Obrigado pela tua palavra ministrada no nosso coração. Senhor, tantas vezes damos cabeçadas na vida por não obedecer a tua palavra. Quantos estão sofrendo, meu Deus, por não ouvir as suas instruções e as suas direções. Meu Deus, que nesta noite o coração dos meus irmãos sejam sensibilizados à tua voz. Deus, direciona a vida dos meus irmãos e a minha vida. Meu Deus, queremos fazer a tua vontade, queremos fazer aquilo que agrada o teu coração. Livra-nos, meu Deus, da apatia, do conformismo. Livra-nos, meu Deus, do espírito de derrota que tem afligido a tantos neste ano. Tantas vidas finalizando este ano desesperançosas. Mas que o Senhor traga renovo ao coração dos teus filhos nesta noite. O renovo da esperança, a alegria da esperança, que eles possam enfrentar, Senhor, as suas lutas e as suas dificuldades com paciência, perseverando em oração no nome de Jesus. Deus, abra os olhos espirituais, dê a eles, meu Deus, o direcionamento, para que eles possam obedecer, certos de que estão fazendo a vontade do Senhor. Tira do nosso meio, meu Deus, toda infantilidade. Tira do nosso meio toda meninice. Deus, precisamos estar cada dia mais maduros espiritualmente. Eleva-nos, meu Deus, a outro patamar no nome de Jesus. Manifesta do teu poder e da tua graça no nosso meio. Estamos caminhando para o fim deste ano de 2021. E com certeza podemos dizer, meu Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez durante este ano de 2021 na Tua igreja. Deus, é maravilhoso saber que a nossa igreja esteve aberta, com as portas abertas, que vidas foram alcançadas neste lugar, que a Tua palavra foi pregada neste altar e que em nenhum momento, Senhor, fomos calados de proclamar o Teu evangelho. Aleluias. Abençoa, Deus, a nossa vida, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, que eles estejam atentos, meu Deus, aos teus direcionamentos. No nome de Jesus nós oramos, meu Deus, e agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez. Obrigada, Deus. Oramos a Ti, agradecidos. Amém. Deus abençoe sua vida.